Meu filho olha para a geladeira vazia da minha casa e diz: "Isso não é problema meu." Ele está ali, de pé na porta da cozinha, com seu jaleco branco ainda vestido, acabando de sair do plantão. Eu sinto minhas pernas tremerem. Não de medo, de algo que não consigo nomear ainda. Ele repete, mais devagar, como se eu fosse surda: "Mãe, isso não é problema meu." Eu não choro, não grito. Apenas olho para ele, para esse homem de 32 anos que eu carreguei no ventre, amamentei, criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. E decido, ali mesmo, naquele segundo, que algo precisa mudar. Não nele, em mim. Mas antes de contar como cheguei até aqui, deixa eu te dizer, ele vai se arrepender. Não porque eu vou implorar, não porque vou fazer escândalo, mas porque eu vou provar, para mim mesma, para ele, para o mundo, que uma mãe não precisa de ninguém para se levantar. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Tudo começou 3 meses antes daquele dia na cozinha. Eu estava sentada na sala da minha casinha simples em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, olhando as contas espalhadas sobre a mesinha de centro. A luz do fim de tarde entrava pelas frestas da janela e iluminava os papéis amarelados, boletos de luz, água, carnê do mercadinho da esquina. Todos vencidos, todos impossíveis. Meu nome é Helena. Tenho 56 anos, cabelos grisalhos que eu já nem me importo mais em tingir, e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Fui faxineira, cozinheira, passadeira, fiz de tudo um pouco para criar meu único filho, Pedro. Sempre sozinha, sempre sem pedir ajuda a ninguém. Pedro nasceu quando eu tinha 24 anos. O pai dele, Marcelo, sumiu quando o menino tinha apenas 6 meses. Disse que não estava preparado para ser pai. Eu não estava preparada para ser mãe também, mas não tive escolha. Então fiz o que tinha que fazer. Trabalhei, dobrei turnos, peguei ônibus lotados às 5 da manhã. Voltava para casa às 10 da noite e ainda tinha que dar banho no menino, fazer comida, lavar roupa. Não foi fácil, mas eu tinha um sonho: ver meu filho formado, ver ele usando um diploma, ver ele com uma profissão digna que eu nunca tive. E eu consegui. Pedro entrou na faculdade de medicina com bolsa integral. Eu chorei tanto no dia da aprovação que quase desmaiei na porta da universidade. Ele me abraçou, me levantou do chão, riu daquele jeito que só ele sabia rir, com os olhos brilhando, cheio de esperança. "Mãe, eu vou cuidar da senhora. Prometo, a senhora nunca mais vai passar necessidade." Eu acreditei. Acreditei com tanta força que quando ele se formou, 6 anos depois, eu já estava planejando como seria minha vida dali para frente. Talvez ele me ajudasse com as contas. Talvez eu pudesse finalmente parar de trabalhar tanto. Talvez, só talvez, eu pudesse descansar. Mas a vida não funciona assim. Pedro se formou, arrumou um emprego em um hospital particular na Barra da Tijuca, do outro lado da cidade, e alugou um apartamento perto do trabalho. "É mais prático, mãe, o trânsito é terrível." Eu entendi, eu sempre entendi. Ele começou a vir me visitar uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois só em datas especiais, Natal, meu aniversário, Dia das Mães, e mesmo assim, sempre correndo, sempre olhando o celular, sempre com pressa de ir embora. Até que ele conheceu Lívia. Lívia era dentista, bonita, loira, com aquele jeito de quem nasceu em berço de ouro. Família rica de Ipanema, pais empresários. A primeira vez que ela veio aqui em casa, olhou ao redor como se estivesse pisando em um campo minado. Não sentou direito no sofá. Não aceitou o café que eu ofereci. Só sorriu. Um sorriso educado, falso, que não chegava aos olhos. "Que casa aconchegante", ela disse. Mas o tom deixava claro o que realmente pensava. Pedro não percebeu. Ou fingiu não perceber. Eles noivaram 6 meses depois. O casamento foi marcado para 1 ano depois do noivado. Eu não fui consultada sobre nada. Não sobre a data, não sobre o local, não sobre a festa. Lívia decidiu tudo. E Pedro concordou com tudo. No dia do casamento, eu usei o vestido mais bonito que tinha. Um vestido azul marinho que eu mesma costurei, com cuidado, ponto por ponto. Eu me arrumei com carinho, passei batom, prendi o cabelo, queria estar bonita para o meu filho. Mas quando cheguei no buffet, um lugar enorme e chique em Botafogo, cheio de lustres e mesas decoradas com flores caríssimas,
Eu me senti pequena, invisível. As pessoas me olhavam de lado. Ninguém conversava comigo. Eu fiquei sentada sozinha em uma mesa no canto, enquanto todo mundo ria, dançava, brindava. Pedro passou por mim algumas vezes, sempre acompanhado de Lívia ou dos amigos dela. Ele acenou de longe. Sorriu, mas não parou para conversar. Não me apresentou para ninguém. Não me chamou para tirar uma foto. Eu voltei para casa naquela noite com o coração apertado. Mas não chorei. Eu estava acostumada a engolir dor. Depois do casamento, as visitas de Pedro pararam quase completamente. Ele ligava de vez em quando, conversas curtas, corridas, cheias de "Desculpa, mãe, mas estou sem tempo agora". Eu entendia. Ele tinha uma esposa, uma carreira, uma vida nova. Mas eu também tinha uma vida, e ela estava desmoronando. Meu trabalho como diarista começou a diminuir. As patroas diziam que eu estava ficando mais lenta, que não conseguia mais limpar como antes. Era verdade. Minhas costas doíam. Meus joelhos doíam. Eu estava cansada, velha, usada. Aos poucos, as diaristas mais novas foram tomando meu lugar. Eu passei de 5 casas por semana para 3, depois para 2, depois para 1, e então nenhuma. As economias que eu tinha, pouco mais de R$ 2.000 guardados em uma poupança, foram embora em 3 meses. Luz, água, comida, remédios para a pressão alta, tudo caro, tudo urgente, tudo impossível de pagar. Eu tentei arrumar outro trabalho. Mandei currículos para supermercados, padarias, lanchonetes. Ninguém me chamou. "A senhora tem quantos anos mesmo?" perguntavam. 56. "Ah, vamos ver, tá? A gente entra em contato." Nunca entravam. Eu comecei a vender as coisas de casa. A televisão velha, o micro-ondas que mal funcionava, algumas roupas que eu não usava mais. Tudo por preço de banana, porque ninguém quer pagar direito por coisa usada. E então, chegou o dia em que eu abri a geladeira e não tinha nada. Literalmente nada. Só um pote vazio de margarina e uma garrafa de água pela metade. Eu olhei para aquela geladeira vazia e senti uma coisa estranha. Não era só fome, era vergonha, era medo, era a sensação de que eu tinha falhado, de que toda a minha vida tinha sido em vão. Eu peguei o celular e liguei para Pedro. Ele não atendeu. Liguei de novo, de novo, de novo. Na 5ª tentativa, ele atendeu. "Mãe, o que foi? Estou no hospital, não posso falar agora." "Pedro, eu preciso de ajuda." Silêncio do outro lado da linha. "Que tipo de ajuda?" "Eu não tenho comida em casa. Não tenho dinheiro para comprar nada. Eu sei que você está ocupado, mas..." "Mãe, eu não posso resolver isso agora. Estou no meio de um plantão. A gente conversa depois." E desligou. Eu fiquei ali, com o telefone na mão, olhando para a tela preta. Depois, ele não ligou. Não mandou mensagem. Nada. 2 dias se passaram. Eu bebi água. Comi o resto de um pacote de bolacha cream cracker que encontrei no fundo do armário. Senti tanta tontura que precisei deitar no chão da sala. No 3º dia, eu liguei de novo. Dessa vez, ele atendeu mais rápido. "Mãe, o que foi?" "Pedro, eu preciso de você. Eu não estou bem. Não tenho o que comer. Por favor." Ele suspirou. Um suspiro longo, cansado, irritado. "Mãe, eu vou aí, mas só tenho meia hora. Estou saindo do plantão agora." Eu agradeci. Agradeci como se ele estivesse me fazendo um favor imenso, como se fosse um estranho generoso, e não meu filho. 40 minutos depois, ele chegou. Estava de jaleco branco, com uma mochila nas costas e uma expressão de quem realmente não queria estar ali. Eu abri a porta. Ele entrou sem me abraçar, sem me beijar. Só entrou. "Cadê o problema?" ele perguntou, olhando ao redor. "Pedro, eu preciso de ajuda. Não tenho dinheiro. Não tenho comida. Eu tentei arrumar trabalho, mas ninguém me contrata. Eu não sei mais o que fazer." Ele foi até a cozinha. Abriu a geladeira. Ficou olhando para o vazio lá dentro por alguns segundos. Depois, fechou a porta e virou para mim. "Mãe, a senhora não pode depender de mim para tudo." Eu senti meu corpo inteiro congelar. "Pedro, eu não estou pedindo tudo. Só estou pedindo ajuda. Só um pouco. Só até eu conseguir me reerguer." Ele balançou a cabeça. "Mãe, eu tenho minhas próprias contas. Eu tenho um apartamento para pagar. Eu tenho uma esposa. Eu tenho uma vida. A senhora não pode achar que eu vou sustentar a senhora para sempre." "Eu nunca pedi isso. Eu só..." "Mãe,
A senhora trabalhou a vida inteira. A senhora tem que ter guardado alguma coisa. Tem que ter algum dinheiro. Eu gastei tudo com você, Pedro. Tudo. Cada centavo que eu ganhei foi para te criar, para te dar educação, para você chegar onde chegou. Ele me olhou com frieza, com uma frieza que eu nunca tinha visto nos olhos dele. Mãe, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para a senhora me criar sozinha. Isso foi escolha da senhora. E agora, isso não é problema meu. Ele disse isso. Meu filho disse isso. Eu fiquei parada ali, na porta da cozinha, sem conseguir respirar direito, sem conseguir processar o que eu tinha acabado de ouvir. Pedro, mãe, desculpa, mas eu tenho que ir. A Lívia está me esperando. A gente vai jantar fora hoje. E ele saiu. Saiu da minha casa. Saiu da minha vida. Eu não chorei. Ainda não. Eu só fiquei ali, olhando para a porta fechada, ouvindo o barulho do carro dele acelerando e sumindo rua abaixo. E então, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, não foi ódio. Foi algo mais profundo. Foi uma decisão. Silenciosa, firme, inabalável. Se meu filho não ia me ajudar, eu ia me ajudar. Se ele achava que eu era um peso, eu ia provar que eu era mais forte do que ele jamais imaginou. E se ele achava que podia me deixar para trás, ele estava muito enganado. Porque mãe não desiste. Mãe não cai. Mãe levanta. Sempre. E eu ia levantar. Não por ele, por mim. A noite depois que Pedro saiu foi a mais longa da minha vida. Eu sentei no sofá, olhando para o teto rachado da sala, sentindo meu estômago roncar de fome. Não era só fome física. Era fome de dignidade, de respeito, de amor. Mas eu não ia implorar. Não ia ligar para ele de novo. Não ia me arrastar. Às 4 da manhã, eu tomei uma decisão. Se ninguém ia me estender a mão, eu ia usar as minhas próprias mãos. E elas ainda funcionavam. Quando o sol nasceu sobre Duque de Caxias, eu já estava de pé. Tomei banho, vesti minha roupa mais simples, uma calça jeans velha e uma blusa de algodão, e saí de casa. Não tinha dinheiro para o ônibus, então fui a pé até o centro da cidade. Meus pés doíam. O sol de março queimava minha pele, mas eu continuei andando. Parei em cada comércio, cada loja, cada estabelecimento que encontrei pelo caminho. Boa tarde, estou procurando trabalho. Qualquer coisa. Limpeza, organização, o que precisar. A resposta era sempre a mesma. Não estamos contratando no momento. Ou vamos guardar seu contato, o que significava nunca. Depois de 5 horas andando, eu estava exausta. Sentei em um banco na Praça Central, perto da Igreja Matriz, e deixei as lágrimas finalmente caírem. Não lágrimas de desistência, lágrimas de cansaço, de frustração, de solidão. Foi quando ouvi uma voz. A senhora está bem? Levantei os olhos e vi uma mulher na minha frente. Devia ter uns 40 anos, cabelos pretos presos em um rabo de cavalo, uniforme de limpeza com o nome Carla, bordado no bolso. Ela segurava uma sacola de pão e me olhava com preocupação genuína. Estou, menti, enxugando o rosto rapidamente. Ela não acreditou. Sentou ao meu lado. Eu te vi andando pela cidade hoje, entrando nos lugares, saindo de cabeça baixa. Tá procurando emprego, né? Assenti, sem conseguir falar. Carla suspirou. Olha, eu trabalho em uma empresa de limpeza. A gente faz limpeza pós-obra, limpeza pesada, essas coisas. Não é fácil, é trabalho braçal mesmo. Mas tá precisando de gente. Se a senhora topar, eu posso te levar lá amanhã para conversar com meu chefe. Meu coração disparou. Eu topo. Topo qualquer coisa. Ela sorriu. Um sorriso cansado, mas bondoso. Então amanhã, 7 da manhã, a gente se encontra aqui. E traz documento, tá? Eu agradeci tanto que quase abracei aquela mulher. Ela me deu um pedaço de pão da sacola dela. Come, vai precisar de energia. Voltei para casa naquela tarde com algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. No dia seguinte, às 7 em ponto, eu estava na praça. Carla chegou 5 minutos depois e fomos juntas até a sede da empresa. Um galpão simples na zona industrial de Duque de Caxias. O dono, seu Mário, era um homem de uns 60 anos, barrigudo, com voz grave e jeito direto. Ele me olhou de cima a baixo. Quantos anos a senhora tem? 56. Ele franziu a testa. É trabalho pesado. Carrega balde, sobe escada, esfrega chão. A senhora aguenta? Eu olhei nos olhos dele. Eu carreguei um filho nas costas a vida inteira. Eu aguento. Ele deu uma risada curta. Tá bom, começa amanhã.
6 da manhã. Salário é um salário mínimo e meio. Pagamento no dia 5 de cada mês. Serve? Serviu. Serviu como água no deserto. No dia seguinte, eu estava lá às 6 em ponto. Carla me apresentou para as outras 2 funcionárias, Joana e Teresa, ambas na faixa dos 50 também, mulheres fortes, de mãos calejadas e histórias parecidas com a minha. O trabalho era exatamente como seu Mário descreveu. Pesado. Limpávamos casas e prédios recém-construídos, cheios de poeira de cimento, restos de tinta, entulho. Eu passava horas de joelhos, esfregando pisos, carregando baldes de água suja, subindo e descendo escadas. Meu corpo doía tanto no final do dia que eu mal conseguia levantar os braços para tomar banho. Mas eu não reclamava. Não podia reclamar. Aquele trabalho era minha salvação. Com o primeiro pagamento, comprei comida. Arroz, feijão, frango, ovos, pão. Coisas simples, mas suficientes. Sentei na mesa da cozinha naquela noite e comi devagar, saboreando cada garfada. Não era só comida, era dignidade de volta. Paguei as contas atrasadas, luz, água. Não consegui pagar tudo de uma vez, mas negociei parcelamento. Aos poucos, eu estava voltando a respirar. 2 meses depois, eu estava mais forte. Meu corpo se acostumou com o trabalho pesado. Eu até emagreci um pouco, ganhei músculos nos braços. Carla brincava. Helena, daqui a pouco a senhora vai virar personal trainer. Mas o trabalho sozinho não era suficiente. Eu precisava de mais, precisava garantir que nunca mais ia depender de ninguém. Foi Joana quem me deu a ideia. Helena, a senhora sabe fazer bolo? Sei. Por quê? Porque tem uma feira aqui perto, todo sábado de manhã. Tem gente que vende bolo, salgado, doce. Dá um dinheiro extra bom. A senhora devia tentar. Pensei naquilo a semana toda. Até que no sábado seguinte, acordei às 4 da manhã e fiz 3 bolos. Um de fubá, um de chocolate e um de cenoura. Usei o pouco dinheiro que tinha guardado para comprar os ingredientes. Embalei os bolos em papel filme, coloquei em uma caixa de papelão e fui para a feira. Sentei em um cantinho, no chão mesmo, com os bolos na minha frente e um cartaz feito à mão. Bolos caseiros, R$ 15. As primeiras 2 horas foram terríveis. As pessoas passavam, olhavam, mas não compravam. Eu comecei a achar que tinha sido uma péssima ideia. Até que uma senhora parou na minha frente. Ela tinha uns 70 anos, cabelos brancos, sorriso doce. É a senhora que fez esses bolos? Fui eu, sim. Quantos anos a senhora tem, filha? 56. Ela sorriu ainda mais. Minha filha, quando eu tinha a sua idade, eu também vendia bolo na feira. Foi assim que consegui criar meus 4 filhos sozinha. Deixa eu levar um de fubá. E pode ter certeza, se tiver gostoso, eu volto. Ela voltou. E trouxe amigas. E as amigas trouxe outras amigas. No sábado seguinte, eu levei 6 bolos. Todos venderam. No outro sábado, 10 bolos. Também venderam. Eu comecei a acordar na madrugada de sexta para sábado, assando bolos até o sol nascer. Minha casa cheirava a canela, chocolate, coco. Era cansativo, mas era meu. Era construído por mim, para mim. O dinheiro dos bolos pagou o que faltava das contas. Depois, comprei um fogão novo, porque o meu estava quase caindo aos pedaços. Comprei roupas novas. Nada caro, mas limpinho, bonito. 3 meses depois de Pedro ter saído da minha casa, eu estava de pé. Não estava rica, mas estava viva. Estava trabalhando. Estava comendo. Estava dormindo de consciência tranquila. E Pedro? Pedro não ligou. Nem uma vez. Foi em um sábado de manhã, na feira, que eu o vi. Eu estava ali, sentada no meu canto de sempre, com a mesinha improvisada cheia de bolos, quando vi um homem de jaleco branco atravessando a feira com uma sacola na mão. Meu coração parou. Era Pedro. Ele não me viu. Estava distraído, olhando o celular, provavelmente comprando alguma coisa para o café da manhã dele e da Lívia. Eu fiquei paralisada. Parte de mim queria gritar, chamar a atenção dele, mostrar que eu estava ali, que eu tinha conseguido. Mas outra parte, a parte que ainda doía, me mandou ficar quieta. Então ele passou reto, sem olhar para o meu lado, sem me ver, e eu deixei. Porque naquele momento eu percebi algo. Eu não precisava da aprovação dele. Não precisava que ele visse o quanto eu tinha lutado. Não precisava de nada dele. Eu já tinha tudo o que precisava. Eu mesma. Mas o destino tem um jeito engraçado de funcionar.
2 semanas depois, seu Mário me chamou no escritório. Helena, preciso falar com a senhora. Meu coração apertou. Será que eu ia ser demitida? A senhora conhece a Clínica Nova Vida? Não, senhor. É uma clínica particular aqui em Caxias. Eles ligaram pedindo uma equipe de limpeza fixa, 3 vezes por semana. É um contrato bom, e eu quero que a senhora vá. A senhora é minha melhor funcionária. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Eu? A senhora, Helena. A senhora não falta, não reclama, faz tudo direitinho. Eu confio na senhora. Aceitei na hora. No dia seguinte, fui até a clínica para conhecer o lugar. Era uma clínica pequena, mas bem cuidada. Consultórios, recepção, sala de espera. Tudo limpinho, cheiroso. A gerente, Dona Beatriz, me recebeu com um sorriso. A senhora vai ser responsável pela limpeza das salas de consulta e do banheiro. O trabalho começa às 7 da manhã, 3 vezes por semana. Tudo bem? Tudo. Comecei na segunda-feira seguinte. O trabalho era mais leve do que na construção civil. Eu limpava, organizava, às vezes conversava com as recepcionistas. Elas eram simpáticas, me tratavam bem. Tudo estava indo bem. Até o dia em que eu entrei na sala de um dos médicos para limpar e vi a placa na porta. Dr. Pedro Henrique Almeida, clínico geral. Meu sangue congelou. Meu filho trabalhava ali. Meu filho, que tinha me deixado passar fome, trabalhava na mesma clínica onde eu agora limpava o chão. Eu fiquei parada na porta, segurando o balde e o pano, sem saber se ria ou chorava. E então, a porta se abriu. Pedro saiu da sala de jaleco branco com uma prancheta na mão. Ele me viu. Nossos olhos se encontraram. E pela primeira vez em meses, ele não conseguiu desviar o olhar. Mãe, eu não disse nada. Só entrei na sala, molhei o pano e comecei a limpar o chão. Porque agora ele ia ver. Ele ia ver todos os dias. Ele ia ver o que ele tinha feito. E eu ia fazer questão de estar ali, de cabeça erguida, provando que eu não precisava dele para sobreviver. Provando que uma mãe é forte demais para ser quebrada por quem ela criou. Pedro ficou parado na porta do consultório, me encarando como se tivesse visto um fantasma. Eu não parei. Continuei limpando o chão, passando o pano com movimentos firmes, sem olhar para ele. Meu coração batia acelerado, mas minha mão não tremeu nem uma vez. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Molhei o pano no balde de novo. Torci. Passei no chão. Trabalhando, respondi, com a voz mais calma que consegui. Mas como? Como eu consegui esse trabalho? Completei a frase por ele. Eu corri atrás, sozinha, como sempre fiz. Ele deu um passo para dentro da sala, fechou a porta atrás dele. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Mãe, a senhora não precisava disso. A senhora podia ter me ligado. A gente podia ter conversado. Eu parei de limpar. Levantei os olhos para ele e, pela primeira vez em meses, deixei que ele visse a verdade no meu rosto. Eu liguei, Pedro, várias vezes. E você disse que não era problema seu. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu som. Ele sabia que eu estava certa. Ele sabia que não tinha desculpa. Eu vou terminar meu trabalho agora, falei, voltando a limpar. O doutor tem pacientes esperando. Pedro ficou ali parado por mais alguns segundos, até que uma batida na porta o tirou do transe. Era a recepcionista. Doutor Pedro, sua próxima paciente já chegou. Ele saiu sem dizer mais nada, mas eu senti o peso do olhar dele nas minhas costas até a porta se fechar. Nas semanas seguintes, aquilo virou rotina. Eu chegava na clínica às 7 da manhã, limpava as salas, os corredores, os banheiros. Pedro chegava às 8. Toda terça, quinta e sábado, a gente se cruzava. No começo, ele tentava falar comigo. Bom dia, mãe. A senhora está bem? Precisa de alguma coisa? Eu respondia com educação, mas sem abrir espaço para intimidade. Bom dia. Estou. Não, obrigada. Depois de um tempo, ele parou de tentar. Mas eu via. Eu via o jeito que ele me olhava quando achava que eu não estava prestando atenção. Eu via a culpa no rosto dele, o desconforto, o peso. E parte de mim, uma parte pequena, mas que ainda doía, sentia prazer nisso. Não era vingança, era justiça. Ele estava vendo, todos os dias, o que eu tinha me tornado e o que ele tinha me feito virar. As outras funcionárias da clínica não sabiam que eu era mãe dele, e eu não contei. Mas Dona Beatriz, a gerente, percebeu alguma coisa. Um dia, ela me chamou para conversar. Helena, está tudo bem entre você e o Dr. Pedro? Está sim. Por quê?
É que ele anda meio estranho, mais quieto, e eu percebi que toda vez que você está limpando o consultório dele, ele fica parado do lado de fora, esperando você terminar. Aconteceu alguma coisa? Não, dona Beatriz, está tudo normal. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Foi em uma quinta-feira chuvosa de junho que tudo mudou. Eu estava limpando a sala de espera quando ouvi vozes exaltadas vindo do consultório de Pedro. Uma delas era dele, a outra, feminina, aguda, irritada. Você não me ouve, Pedro! Nunca me ouve! Era Lívia. Amor, eu estou trabalhando. A gente pode conversar sobre isso em casa? Não, a gente conversa agora. Eu estou cansada, Pedro, cansada de ser a última prioridade na sua vida. Eu não queria ouvir, mas a clínica estava vazia e o som ecoava pelos corredores. Continuei limpando, tentando ignorar. Lívia, por favor, baixa a voz. Tem pacientes aqui. Eu não me importo. Sabe o que mais? Eu não aguento mais. Não aguento esse apartamento apertado. Não aguento a sua família. Não aguento nada. Família. Ela estava falando de mim? O que minha família tem a ver com isso? Tudo, Pedro. Tudo. Você fica o tempo todo com peso na consciência por causa daquela mulher. Daquela mulher. Não fala assim da minha mãe. Sua mãe que trabalha aqui como faxineira. Você tem noção da vergonha que é isso? Os outros médicos já estão comentando. O doutor Pedro tem a mãe limpando o chão da clínica. Eu não aguento mais passar por isso. Meu coração parou. Então era isso. Eu era uma vergonha para ela, para eles. Lívia, para com isso. Não, você que para. Ou você dá um jeito nisso, ou eu vou embora. A porta do consultório se abriu com força. Lívia saiu como um furacão, de salto alto, bolsa cara pendurada no ombro, maquiagem perfeita borrada pelas lágrimas de raiva. Ela me viu ali, parada com o pano na mão, e jogou um olhar de desprezo puro. Você, ela disse apontando para mim. Você é o problema. Eu não respondi. Só olhei de volta, firme. Pedro saiu correndo atrás dela. Lívia, espera! Mas ela já tinha ido. Ele voltou para o consultório, passou a mão no rosto, respirou fundo. Então me viu ainda ali, parada no corredor. Mãe, eu... Não precisa dizer nada, Pedro. Eu já entendi. Não, mãe, você não entendeu. A Lívia está estressada, Ela está certa, se interrompi. Eu sou um problema. Sempre fui. Uma mãe pobre, sem estudo, que trabalha de faxineira. Deve ser muito constrangedor para vocês. Mãe, não é isso. É exatamente isso. Eu voltei para a sala de espera, terminei de limpar em silêncio, peguei minhas coisas e saí. Naquela noite, chorei. Chorei sozinha, no meu quarto, com a porta fechada. Não pela humilhação, mas porque finalmente entendi. Meu filho tinha vergonha de mim. Eu não faltei ao trabalho. Não fugi. Não desisti. Na semana seguinte, voltei para a clínica. Pedro tentou conversar comigo de novo, mas eu não dei espaço. Fazia meu trabalho e ia embora. Até que, em uma terça-feira de manhã, Dona Beatriz me chamou na recepção. Helena, preciso te avisar uma coisa. O doutor Pedro pediu demissão. Vai sair no fim do mês. Senti um nó na garganta. Por quê? Ele disse que conseguiu uma vaga em um hospital em São Paulo. Vai se mudar com a esposa. São Paulo. Do outro lado do país. Ele estava fugindo de mim. Naquela tarde, quando ele saiu do consultório, eu o parei no corredor. É verdade que você vai embora? Ele desviou o olhar. É, por causa de mim. Não, mãe. É uma oportunidade melhor. Salário maior, hospital bom. Pedro, olha para mim. Ele olhou. Você está fugindo, e eu sei por quê. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sou uma vergonha. Eu sou a mulher que abriu mão de tudo para você ter tudo. Eu sou a mulher que limpou o chão de casas de desconhecidos para você poder estudar. Eu sou a mulher que passou fome para você comer. E se você não consegue enxergar isso, o problema não é meu, é seu. Ele engoliu seco, os olhos marejados. Mãe, eu... Não precisa dizer nada. Vai para São Paulo, seja feliz, mas não fuja de quem você é, porque você é filho dessa faxineira aqui. E essa faxineira tem mais dignidade do que muita gente de jaleco branco. Eu virei as costas e saí. No último dia de Pedro na clínica, ele deixou um envelope na recepção com meu nome. Quando abri, tinha 5.000 reais em dinheiro e um bilhete. Mãe, eu sei que dinheiro não paga o que eu fiz, mas por favor, aceita.
Não é pena, é o mínimo que eu posso fazer. Me desculpa, eu te amo. Eu olhei para aquele dinheiro por um longo tempo. Então peguei o envelope, voltei para o consultório dele, agora vazio, e deixei em cima da mesa, porque eu não precisava mais dele. Eu tinha me levantado sozinha. Eu tinha me reconstruído sozinha. E se um dia a gente fosse se encontrar de novo, ia ser de igual para igual. Não como mãe e filho, mas como duas pessoas que precisavam aprender a se respeitar. Mas por enquanto, eu tinha que cuidar de mim. E era isso que eu ia fazer. Porque mãe não é fraca. Mãe não é problema. Mãe é a força mais poderosa que existe. E eu finalmente estava descobrindo a minha. 6 meses depois que Pedro foi embora para São Paulo, eu estava em pé na porta da minha nova casa. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha. Comprada com o suor do meu rosto, com cada bolo vendido, com cada chão que eu limpei, com cada madrugada que eu acordei quando meu corpo implorava para descansar. Era um sobrado simples em um bairro tranquilo de Duque de Caxias. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno, pintada de amarelo claro, com janelas brancas e uma porta de madeira que eu mesma envernizei. Carla, Joana e Teresa estavam comigo no dia da mudança. Elas me ajudaram a carregar os móveis. Poucos, mas suficientes. Um sofá que comprei usado, mas limpinho. Uma mesa de jantar de madeira maciça que encontrei em um brechó. Uma cama nova, a primeira cama nova que eu tinha na vida. Helena, você conseguiu! Carla gritou emocionada, me abraçando na porta. Você conseguiu! E eu tinha conseguido. Sozinha. Meu negócio de bolos cresceu. O que começou como uma mesinha na feira virou uma encomenda fixa. Eu tinha clientes que ligavam toda semana pedindo bolos para aniversários, festas, comemorações. Boca a boca, minha fama foi se espalhando. Dona Beatriz, da clínica, também virou cliente. E mais, ela me recomendou para as amigas dela. Helena faz o melhor bolo de cenoura que você vai comer na vida, ela dizia. E as encomendas não paravam de chegar. Eu precisei comprar um forno maior. Depois, mais formas. Depois, comecei a fazer salgados também. Coxinha, pastel, empadinha. Tudo caseiro, tudo feito com cuidado. 3 meses depois de me mudar para a casa nova, larguei o trabalho na empresa de limpeza. Não porque eu tinha vergonha, mas porque eu não precisava mais. Meu negócio de bolos e salgados já me dava o suficiente para viver com dignidade. Seu Mário ficou triste, mas entendeu. Helena, você merece. Você sempre mereceu. Carla, Joana e Teresa continuaram sendo minhas amigas. A gente se encontrava todo sábado, depois da feira, para tomar café e conversar sobre a vida. Elas eram minha família agora. A família que eu escolhi. Pedro não ligou nenhuma vez nesses 6 meses. Eu sabia, por comentários que ouvi na clínica antes de sair, que ele estava bem em São Paulo. Trabalhando em um hospital grande, ganhando bem, morando em um apartamento chique com Lívia. Parte de mim sentia falta dele. A parte que era mãe, que sempre seria mãe, não importava o que acontecesse. Mas outra parte, a parte que eu tinha aprendido a respeitar, sabia que eu precisava desse distância. Eu precisava me encontrar sem ele, sem depender dele, sem precisar da aprovação dele. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi em um sábado de novembro, quase 1 ano depois que Pedro tinha ido embora, que meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Era uma voz de mulher, trêmula, nervosa. Sim, quem é? É Lívia, a esposa do Pedro. Meu coração disparou. Lívia nunca tinha ligado para mim. Nunca. Lívia, aconteceu alguma coisa? Ela respirou fundo. Helena, eu preciso falar com a senhora, pessoalmente. A senhora pode me receber? Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria desligar na cara dela, mas a curiosidade e talvez a preocupação falaram mais alto. Pode vir. Ela chegou 2 horas depois. Desceu de um carro preto, dirigido por um motorista de aplicativo. Estava diferente, mais magra, olheiras fundas, roupa cara, mais amassada, o cabelo loiro preso de qualquer jeito. Eu a recebi na porta da minha casa. Ela olhou ao redor, surpresa. A senhora comprou uma casa? Comprei. Sozinha? Sozinha. Ela engoliu seco. Entramos, sentamos na sala. Eu ofereci café. Ela aceitou. Por um longo tempo, nenhuma de nós falou. Até que Lívia começou a chorar. Helena, eu preciso te pedir desculpa.
Eu não esperava aquilo. Pelo quê? Por tudo. Por ter tratado a senhora daquele jeito, por ter falado aquelas coisas horríveis na clínica, por ter envenenado o Pedro contra a senhora. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas. Eu era egoísta. Eu só pensava em mim, em como as coisas me afetavam. Eu tinha vergonha da senhora porque eu tinha vergonha da minha própria história. Franzi a testa. Como assim? Lívia respirou fundo. Meus pais não são empresários, Helena. Eles eram. Mas a empresa faliu quando eu tinha 15 anos. A gente perdeu tudo. A casa, o carro, tudo. Meu pai começou a beber. Minha mãe teve depressão. Eu cresci com vergonha. Vergonha de ser pobre. Vergonha de não ter o que eu tinha antes. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. Quando conheci o Pedro, ele era tudo o que eu queria. Um médico, bem-sucedido. Mas quando vi a senhora, quando vi de onde ele veio, eu tive medo. Medo de que as pessoas descobrissem que eu também vim de baixo. Então eu empurrei a senhora para longe. Eu fiz o Pedro escolher entre mim e a senhora. Eu fiquei em silêncio, processando tudo aquilo. E ele escolheu você. Ela sentiu, chorando mais ainda. Mas eu não fiz ele feliz, Helena. A gente briga o tempo todo. Ele vive distante, calado, com peso na consciência. E eu sei que é por sua causa. Ele se arrepende todos os dias do que fez com a senhora. Então, por que ele não liga? Porque ele tem vergonha. Vergonha de olhar para a senhora e ver o que ele se tornou. Ele sabe que errou. E ele não sabe como consertar. Lívia pegou minha mão. Eu quase puxei, mas deixei. Helena, eu não estou pedindo para a senhora perdoar ele, nem a mim. Eu só queria que a senhora soubesse a verdade. E que eu me arrependo muito. Ela se levantou, enxugou o rosto, pegou a bolsa. Obrigada por me receber. A senhora não precisava. Eu a acompanhei até a porta. Antes de sair, ela se virou. A senhora é uma mulher incrível, Helena. O Pedro é sortudo de ter a senhora como mãe, mesmo que ele não saiba disso. E ela foi embora. Eu fiquei na porta, olhando o carro dela sumir na rua, sentindo um turbilhão de emoções. 2 semanas depois, meu telefone tocou de novo. Dessa vez, eu reconheci o número. Pedro. Meu dedo hesitou sobre o botão de atender. Depois de tanto tempo, depois de tudo. Mas eu atendi. Alô? Mãe. A voz dele estava rouca, chorosa. Mãe, eu não sei nem por onde começar. Eu não disse nada. Só escutei. A Lívia me contou que foi te ver. Ela me contou tudo. E eu não aguento mais, mãe. Não aguento viver assim, com esse peso, com essa culpa. Eu errei tanto. Ele começou a chorar, soluçar. Mãe, eu te abandonei. Eu deixei a senhora passar fome. Eu fui um filho horrível. E eu sei que não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu só queria te pedir perdão. Não porque eu acho que eu mereço, mas porque eu preciso que a senhora saiba que eu me arrependo. Todos os dias, toda hora. Eu fechei os olhos, respirei fundo. Pedro. Sim, mãe. Eu te perdoo. Silêncio do outro lado da linha. Mas não porque você me pediu. Eu te perdoo porque eu preciso seguir em frente. Porque guardar raiva só ia me machucar. E eu já me machuquei o suficiente. Mãe, deixa eu terminar. Eu te perdoo. Mas as coisas não vão voltar a ser como eram. Porque eu mudei, Pedro. Eu não sou mais aquela mãe que aceitava migalhas. Eu não sou mais aquela mulher que se fazia pequena para caber na vida dos outros. Eu descobri quem eu sou. E eu gosto de quem eu me tornei. Ele soluçou baixinho. Eu entendo. Se você quiser fazer parte da minha vida de novo, você é bem-vindo. Mas como filho, não como um peso na minha consciência. E não como alguém que eu preciso para sobreviver. Porque eu não preciso mais de ninguém para isso. Eu já provei que consigo sozinha. Eu quero, mãe. Eu quero fazer parte da sua vida. Do jeito certo. Então vem. Quando puder. Quando estiver pronto. Eu vou estar aqui. Pedro veio 3 semanas depois. Ele chegou no sábado de manhã, de carro, dirigindo desde São Paulo. Bateu na porta da minha casa e quando eu abri, ele me abraçou. Um abraço longo, apertado, cheio de arrependimento e de amor. Mãe, que casa linda. Obrigada. Eu comprei sozinha. Ele olhou ao redor, os olhos marejados. Eu sei, e eu tenho tanto orgulho da senhora. Entramos, sentamos na sala, conversamos por horas. Ele me contou sobre São Paulo, sobre o trabalho, sobre a terapia que ele tinha começado a fazer. Eu precisava, mãe.
Eu precisava entender por que eu fiz o que fiz e olhar para as minhas feridas. Eu contei sobre os bolos, sobre a feira, sobre as amigas que eu fiz, sobre a vida que eu construí. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de verdade. Não o médico, não o menino mimado, mas o homem imperfeito, machucado, tentando consertar o que quebrou. Hoje, quase 2 anos depois daquele dia em que ele disse que meu problema não era dele, eu estou sentada na varanda da minha casa, tomando café e olhando o quintal que eu plantei com minhas próprias mãos. Pedro me visita uma vez por mês. Às vezes, traz Lívia, que mudou bastante. Ela fez terapia também, pediu desculpas de novo, e aos poucos, a gente está construindo uma relação, não de mãe e nora, mas de 2 mulheres que aprenderam com os próprios erros. Eu tenho meu negócio, minha casa, minhas amigas, minha paz. E aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Ninguém pode te dar dignidade. Dignidade é algo que você constrói, com trabalho, com respeito próprio, com a coragem de se levantar quando todo mundo acha que você vai cair. Meu filho disse que eu não era problema dele. E ele estava certo, porque eu nunca fui um problema. Eu sempre fui a solução. A solução para cada dificuldade que a vida colocou no meu caminho. E hoje, eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz. E ninguém, nunca mais, vai tirar isso de